Olá pessoal, muita paz, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, continuando o nosso papo, hoje nós vamos falar sobre engenharia reversa. Bom, nós temos um cidadão nos Estados Unidos que na década de 90, ele apareceu lá, chamado Bob Lazar, tá? Bob Lazar. Esse cara apareceu, né, preste bem atenção, falando que era um ex-funcionário da Área 51, dizendo ele ser físico e engenheiro. E que, quando ele trabalhava na Área 51, né, lá ele trabalhava em engenharia reversa de discos motores. Bom, sabe qual é o problema disso tudo? Primeiro lugar, a gente já vai começar já de cara a chutar o pau da barraca. Pela lei americana, sabe? Esse indivíduo estava preso e desaparecido. Certo? Porque quando você entra numa indústria secreta, numa indústria militar e numa indústria secreta, não sei se vocês sabem, mas essas indústrias dos Estados Unidos não são governamentais. Tá? Elas são particulares. Essa é a grande jogada do governo americano. Eu vou explicar para vocês por quê. Existe uma lei nos Estados Unidos que é uma lei que está inclusive na Constituição americana, que o governo não pode esconder nenhuma informação do seu cidadão. Que ele tem, por exemplo, ele tem que ter uma abertura. Tá? É proibido por... Tá? Então o que o governo americano faz? Ele faz todas as empresas, inclusive parte da NASA, ser particular. Aí, segredos industriais particulares não podem ser, em hipótese alguma, revelados. Cai numa outra lei, né, da propriedade privada, aquela coisa da privada intelectual, tal. Então, a primeira coisa, né, é que se ele saísse de uma empresa como a Área 51, uma das bases mais secretas dos Estados Unidos, falando o que ele fazia lá, a primeira coisa ele seria preso. Processado, preso e desaparecido, e calado a boca. Tá? E ninguém foi atrás do cara, ninguém perseguiu o cara ficou, contou história, escreveu livro. Ou seja, isso é uma puta mentira. Se fosse verdade, o governo americano já tinha sumido com ele. Ou seja, quem é esse cara? Esse cara é exatamente o implante do próprio governo americano. Entendeu? Então o governo americano, o que ele faz? Ele pega esse cara, ele paga esse cara, tá? Para sair falando essas coisas. Para que todos vocês pensem que o governo americano é super poderoso, está no controle de toda a situação relativa aos OVNIs. Tá? E a partir daí vocês não precisam se preocupar. Os ETs estão aqui com nós estamos trabalhando com eles, tem o disco voador, estamos ensinando um monte de tecnologia. E o russo chupando o dedo lá, né? O chinês chupando o dedo. Cara, qualquer desequilíbrio geraria uma guerra mundial. Eu vou contar um filme para vocês, muito interessante, muito interessante. O mundo está prestes a uma guerra nuclear. Certo? O filme começa assim. Já um pouco mais do futuro, assim, sabe? E está uma discussão política, um problema político, e todo mundo está com medo, né, de uma guerra nuclear total. Ok? Então, um cientista faz o quê? Né? Então a guerra nuclear, de repente, acontece, explode tudo, tal, e ninguém sabe o que causou, qual foi a causa dessa guerra. Foi uma coisa muito... Por que um atacou o outro, tal, qual foi a causa disso aí? Né? E passa um tempo, passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, o mundo destruído pra caramba, né? E os caras conseguem construir uma máquina do tempo. Então, eles fazem de tudo para voltar alguns dias antes, né? Alguns dias antes, para saber o que aconteceu, qual foi a causa da guerra nuclear, para eles tentarem evitar. Ok? Vocês estão entendendo o negócio? Então, presta bem atenção. Isso é um grupo nos Estados Unidos, um grupo secreto e tal. Então,
quando eles conseguem voltar no tempo e descobrir a causa da guerra nuclear, sabe qual foi a causa? Os russos descobriram que os americanos estavam perto de inventar uma máquina do tempo. E isso causou um grande desequilíbrio tecnológico científico entre as potências, e por isso a Rússia não podia admitir que essa máquina ficasse pronta. Por isso eles atacaram. Então a causa da guerra era a própria máquina do tempo que os caras tinham inventado para tentar evitar a máquina do... Vocês entenderam? Porque eles pensavam assim, se o cara inventar uma máquina do tempo, ele volta no passado e mata os líderes soviéticos antes de subir ao poder. Eu não lembro mais, é um filme muito antigo, um filme meio babaquinha, também, classe B, sabe? Mas essa história é interessante porque eles estavam tentando evitar a guerra e eles foram a causa. Você entendeu? Porque a partir do momento, vamos supor, você quer ver, Israel e Irã. Existe uma rivalidade entre Israel e Irã muito antiga ali. Tá? Só que Israel, hoje, ele tem uma potência militar, de uma potência nuclear invejável. Quantas vezes o Irã não quis destruir Israel dali? Mas limpar do mapa, varrer do mapa. Certo? Né? O Ahmadinejad, quando era outro presidente iraniano, ele fez 1000 discursos dizendo que o sonho dos árabes é extinguir Israel do mapa, exterminar Israel do mapa, que é a grande pedra do sapato do Oriente Médio. Bom, mas não tem força militar para enfrentar Israel, principalmente devido ao arsenal nuclear que Israel tem. Então, então presta bem atenção. Então, qual que é o sonho do Irã? É desenvolver uma arma nuclear, assim como o Iraque. E todas as vezes que esses caras tentam desenvolver uma arma nuclear, né? Olha, não faz 3 meses atrás, um dos maiores cientistas nucleares iranianos, cabeça do projeto nuclear iraniano, o serviço secreto israelense foi lá, deu um tiro na cabeça dele, matou ele. Vocês estão me entendendo? O Israel não pode admitir um desequilíbrio de forças. Né? Então, antes deles produzir a bomba nuclear, eu destruo o Irã. Então, se eles perceberem que o Irã tem uma bomba nuclear operacional, Israel destrói o Irã com arma nuclear. Eles não podem admitir que o Irã, em hipótese alguma, tenha uma arma nuclear e lance contra Israel. Então, eles vão detonar antes. Entendeu? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Exatamente por causa do desequilíbrio de forças. Imagine se eu capturo um disco voador e eu tenho um extraterrestre ao meu lado aqui. O serviço secreto russo estaria sabendo disso. Todo mundo estaria sabendo. Não é uma coisa que você esconde assim tão fácil. Sabe, tem muita gente abrindo a boca, muita gente fala, muita gente por dinheiro. Quantos agentes americanos, né, não foram comprados pelos russos com muita grana? Você está me entendendo? Então tudo é corruptível, tudo tem um preço. Né? Aquele moleque lá que foi lá para a Rússia, lá, como é que chama ele, Carlão? Como é que chama aquele lá que vazou todos os segredos militares do computador lá dos americanos? Como é que chama ele? Snowden, né? Aquele Snowden, você está entendendo? Ele refugiou onde que ele se refugiou? Na Rússia. Não tinha outro lugar para ele ir. Qualquer lugar tinha tratado de extradição. E os russos, oba, você vai revelar um monte de segredo para nós, né? Passa aqui, vem aqui, você fica aqui, você vai ser um rei aqui na Rússia. Está lá na Rússia até hoje. Né? Ou seja, quando há um desequilíbrio de forças muito grande, o inimigo não admite. Porque o inimigo vai se sentir altamente ameaçado por esse desequilíbrio de forças. Tá? Então, vamos ver os pontos importantes que, nesses documentários que eu tenho visto pela internet, History Channel, o que eles apontam que nós temos hoje que foi feito de engenharia reversa dos discos voadores. Tá? Então, a teoria da conspiração. Então, microchip. Tá? Diz que microchip é uma cópia que vem do disco voador, engenharia reversa do disco voador. 2. Raio laser. 3. Fibra ótica.
Ok? Então tem mais coisas aqui que eu já vou lembrar, já vou colocar para vocês aqui. Tá? Então, nós vamos tentar discutir isso. Eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, chips e depois microchips, né, são duas coisas. Quando a gente chama de chips, na verdade, a gente chama de CI, circuito integrado. Em inglês é IC. Né? Então, o que é um circuito integrado? Então, olha que interessante. Quem que inventou o circuito integrado pela primeira vez? Quem fez o primeiro chip? Né? Começa simples, tudo a coisa começa assim, depois vai sofisticando, né? Se aprende como fazer. Então, pessoal, eu sou físico, eu acompanhei toda a evolução, eu sou da faculdade desde a década de 70, entendeu? 76, tá? Então eu acompanhei toda a evolução dessa transformação tecnológica. Eu quero que vocês entendam que quando eu entrei na Unicamp, não existia microcomputador. Não existia nada disso. Tela de cristal líquido, nada disso. Ah. Muito bem, então, nem calculadora eletrônica tinha, tá? A primeira calculadora eletrônica, quem vai fazer vai ser a própria Texas mesmo, depois eu vou entender. Tem que fazer circuito integrador. É uma coisa complicada, né? Não foi os japoneses que inventaram a calculadora, foi a Texas, né? Então vocês vão ver como as coisas são separadas, né? Então, o circuito integrado, se vocês verem, na década de 50, eu acho que é isso aí, na década de 50, ou na década de 60, eu não lembro agora, procure para mim aí a data da invenção do chip. É um engenheiro, olha, um engenheiro da Texas Instruments, nos Estados Unidos. Ele tinha entrado na Texas, ele fazia um ano que ele estava na Texas, nem um ano que ele estava lá, ele foi contratado, ele é um engenheiro novo. E aí o que aconteceu? Todos os pessoal saiu de férias, nas férias de julho que os Estados Unidos têm, que lá é a férias no meio do ano. Aqui a gente é no fim do ano, por causa da temperatura, né? Porque lá no fim do ano é muito frio. Então o verão deles é junho, julho. E ele, como ele era novo na empresa, ele não tinha tempo de férias ainda, então ele teve que ficar lá. Então ele ficou sozinho, praticamente sem fazer nada lá. Né? Então, nesse vai e vem, o cara resolveu fazer exatamente isso. Né? Ele inventou, ele não estava sem fazer nada. Hã? Ele deve ser, que ano? 1958? Isso, 1958. Ó, 1958, esse cara chamado Jack, né? Qual que é o sobrenome? Kilber. Então, Jack Kilber, vamos lá. Deve ser escrever assim, ó. Vamos tentar. Jack Kilber. É da Texas Instruments, ele trabalhava na Texas. Né? Ok? Então, esse cara, ele pegou um cristal de silício e, não sei se vocês sabem, mas todo circuito eletrônico ele é uma reunião, presta atenção, ó, de um capacitor, um resistor, certo? Um indutor, tá? E uma fonte. Então, a fonte a gente desenha assim. Bom, então, são três elementos básicos de um circuito elétrico. É o capacitor, é o resistor e o indutor, a gente chama de I. Só tem três peças. Tá? Aí, presta atenção, aí com a evolução disso, né, nós inventamos uma coisa chamada, presta atenção, diodo. Ok? Que é um semicondutor. Ele já tinha inventado isso separadamente. Tá? Tudo isso já existia na época do cara. Né? O primeiro transistor, por exemplo, foi feito depois da Segunda Guerra Mundial. Então, quando eles inventaram o diodo de semicondutor, que era de germânio na época, a gente sabe, se você pegar
dois diodos e colocar uma aparelhada com outra, você vira um transistor. Você tem um transistor, né? Então você tem um outro elemento aqui que a gente chama de transistor, tá? Ok? E basicamente é isso que se tem num circuito eletrônico hoje em dia, tá? Então, só tem uma coisa que você não pode miniaturizar e colocar esse instrumento dentro de um microprocessador, reduzir esse circuito e integrar ele numa plaquinha. Integrar porque a gente coloca tudo num lugarzinho só. Certo? A gente primeiro faz ele grandão, depois com filmes tal, a gente vai reduzindo ele, sabe? E vai moldá-lo. Todos esses elementos são construídos na superfície de um cristal de quartzo, tá? Ou de germânio na época. Entendeu? E isso aqui é a única coisa que você não consegue reduzir. Essa merda sempre vai atrapalhar a microeletrônica, que é uma bobina. As bobinas, isso chama indutor, é uma bobina. Por isso que todos os seus celulares, você consegue pegar o celular, colocar uma televisão, colocar um gravador, colocar tudo aqui. Mas o filho da puta da fonte você não consegue. A fonte tem que ficar para fora, o carregador é grande pra caralho e tem que ficar para fora porque tem o transformador, tem o induzido, tem a bobina lá. Você está entendendo? E as bobinas, você não consegue reduzir ela. E outra, quanto maior a tensão que você quer, maior vai ser a bobina. Certo? Então, esse cara, ele fez o primeiro, jogou e começou a colocar, né? E com o avanço da tecnologia, com o avanço de tudo, nós conseguimos reduzir, a gente fazia isso aqui, ó, uns objetos assim, ó. Essa era a cápsula externa, esse é o CI. Então, a gente começou a colocar aqui dentro um amplificador. Sabe o circuito amplificador? Então a gente consegue fazer um amplificador integrado. Não precisa mais válvula, peça, numa única pecinha eu faço um circuito amplificador. E aí, eu tenho muito circuito comparador, circuito isso, circuito aquilo. Por tudo que eu queria fazer, eu sempre comecei a jogar num chip só. Aí era só ligar as perninhas, botar, acabou, ficava pequenininho as coisas, entendeu? O rádio. A gente reduz o rádio e tudo, mas na hora da bobina de saída, o rádio é que atrapalha a antena do rádio, tá entendendo? Então eles conseguiram fazer, né, a antena do rádio e ficar aqui em volta agora num círculo, reduzir a bobina. Então, eu sei que isso denotou uma dor de cabeça dos cientistas e não tem nada a ver. Isso aconteceu no Japão, isso aconteceu na China, isso aconteceu em tudo quanto é lugar. Não foi copiado de nenhum disco voador.